Oi, eu sou Ana Carolina Godoy, do Nossas Mamas, Nossas Histórias. Estou aqui com duas pessoas queridas, a Mari e o Dr. Leonardo. Muito obrigada por partilhar um pouco da história de vocês comigo e com as outras amigas do peito. Mari, conta um pouquinho pra gente como foi o seu diagnóstico. Bom, o meu diagnóstico foi uma grande surpresa, dessas que a gente não quer, né, receber. Eu estava fazendo os exames para fazer uma cirurgia plástica, para trocar minha prótese de silicone. Todos os exames estavam tudo ok. Fiz ultrassom, mamografia, estava tudo ok. E minha cirurgia agendada para o dia 19 de setembro de 2022. Em meio a esse processo de exames, o meu filho mais velho estava de férias na Colômbia e sofreu um grave acidente. E daí eu liguei para o meu médico e falei, doutor Paulo, vamos ter que adiar essa cirurgia, porque o meu filho sofreu um acidente, quebrou o pescoço, e eu não tenho a menor condição de pensar numa cirurgia plástica agora, enquanto ele não tiver em segurança no Brasil, aos meus cuidados. Nesse caso, passa uma ressonância para mim, para a gente fechar com chave de ouro esse check-up. Tínhamos saído da pandemia, tinham 2, 3 anos que eu não fazia um check-up. Mari, não precisa, tá tudo ótimo, seus exames estão perfeitos. Você fez mamografia, ultrassonografia, não justifica fazer uma ressonância. Mas faz, eu nunca fiz, eu quero fazer. Temos tempo agora. E ele, tudo bem, já que você está insistindo, me passou a ressonância. E eu fui para casa com aquele pedido, fiz o exame, deixei, fui esperar o meu filho melhorar, enfim. E daí eu fui pegar o resultado, sem nenhuma pretensão, como se vai pegar um resultado de um hemograma. Fui pegar um hemograma, né? Aquele exame horrível, na hora de fazer o exame, mas eu pensei... necessário, ele é horrível, mas é necessário. Mas fazendo o exame é muito bacana isso, e eu falar, porque eu fazendo o exame, eu pensei assim, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Que louca! Eu não preciso, né? Eu não preciso disso. A vontade de dizer assim, quero ir embora, me tira disso aqui, que loucura, enfim. Eu saí, eu lembro bem do meu esposo sentado, me olhando assustado, e falou assim, o que é isso? 1 hora aí dentro, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, nunca fiz esse exame, vai que é de praxe e tal. Eu imagino que a demora foi justamente porque estava sendo visto algo. Não necessariamente, às vezes até realmente faz parte do protocolo, às vezes a imagem não fica tão boa e a técnica já repete ali na hora, se mexer um pouquinho, altera, às vezes já altera, já manda repetir, mas enfim, às vezes pode ser que sim. Sim, daí eu fui embora meio que assustada com tudo aquilo, né, e meio também aquela situação do meu filho, enfim. E daí... Graças a Deus, o meu filho fez a cirurgia, estava tudo bem. Eu falei, vou pegar o exame, né? O resultado do exame. Fui sozinha, umas 7 horas da noite, estou na porta da clínica lá. E aí a gente pega o exame, né? E lógico... Aquela olhadinha. Aquela olhadinha básica. Vou olhar esse hemograma aqui, deixa que eu entendo. Quando eu abro o exame, estava lá, né? Conclusão... BIDS 4... Nódulo suspeito. O nome e o sobrenome que ninguém nunca viu, né? Isso. Aí eu fechei sozinha no carro, olhei e falei, que palhaçada é essa? Esse exame não é meu. Opa, isso aqui não é meu. Abri de novo, li. Google da vida, né? Sim. Doutor Google, BIDS 4, câncer de mama. Uau. Oi? Como assim, gente? E aí meu esposo me liga na hora, onde você tá? Eu fechei o exame embaixo do banco do carro, fui para casa. E aquela viagem da Avenida Portugal até a minha casa foi assim, um filme passando na minha cabeça. Falei, gente, que loucura é essa? Meu filho em outro país, com o pescoço quebrado, eu recebo um resultado, eu ia fazer uma cirurgia de plástica, estética, recebo um resultado de câncer de mama. Que é isso? Que pesadelo é esse? Enfim, mas naquele momento, assim, de lá até a minha casa, eu fiz um mapa, assim, e decidi que eu não ia contar para ninguém. Eu ia ficar com aquilo sozinha, porque eu tinha certeza que aquele exame estava errado. Tinham trocado meu exame, que lá não era meu. E eu falei, não, nesse momento eu não posso desviar a atenção de ninguém para mim, né? Porque eu sabia que um diagnóstico é algo, assim, muito...
é um nocaute, né? É muito doloroso você contar isso para sua família, para os seus filhos, num momento tão delicado que a gente estava passando. E, de fato, eu não acreditava que aquilo era real, porque eu estava muito bem, estava ótima, não sentia nada, saudável, jogando beach tênis. Eu estava, assim, numa fase muito bacana, pensando na minha saúde naquele momento. E fui quietinha para casa, cheguei em casa, obviamente, com o rosto inchado, né? E aí, meu esposo, o que foi? O Igor piorou? Ou seja, Nem pensou em nem nada. pensou em nada, né? Porque para ele era um exame comum. Eu falei, não, ele tá bem, graças a Deus. É porque eu pensei em algumas coisas e tal. E fiquei quietinha. Dali foram os 10 dias bem difíceis, né? 10 dias em silêncio. Por que os 10 dias você não contou? Porque eu fiquei 10 dias esperando, aguardando a liberação do meu filho para vir para o Brasil. Eu ter certeza de que ele estava andando, falando. Enquanto isso, o exame guardado. O exame embaixo, né, guardadinho. Imagina a ansiedade, a preocupação. Sim. E daí, eu a caminho, passei de um fornecedor que fica no final da Avenida Goiás, e com aquilo lá incomodada, porque eu tinha lido lá no exame, que deveria procurar... Fazer a biópsia. Fazer a biópsia. E aí eu no caminho de um fornecedor que ficava na Avenida Goiás, lá no final, passando, de repente eu vi um prédio lindo. E aí eu olhei, tinha um sinaleiro, eu parei, olhei e estava lá, né? Ressonância, ultrassonografia e tal. Biópsia de mama. Biópsia. Deus botou ali que eu quer saber? Quer saber aqui. Meninas, não façam isso, tá bom? Primeiro levem o exame ao mastologista. Isso, Dona Mari. Dê exemplo. Eu tava aqui segurando. Mas, doutor Léo. E aí foi que encontramos o doutor Léo. Ainda não. Eu tô só fazendo um parênteses. Depois eu entro. Estacionei, cheguei lá com muita vergonha na clínica. Parecia até que tinha acabado de construir. Não tinha ninguém na recepção. Falei, gente, que estranho. E aí cheguei na recepção, falei assim, olha, com muita vergonha com o exame aqui, né? Parece assim que a gente tem uma doença contagiosa. A verdade, a sensação era essa. E eu cheguei com aquele exame e falei assim, olha, eu fiz esse exame, deu esse resultado, eu queria fazer uma biópsia. Ela, mas cadê o pedido? Eu não tem pedido. Não tem pedido. Aí ela, mas a gente precisa de um pedido. E eu falei, moça, não tem um médico, alguém que possa me atender aí? Ela, olha, aí ela olhou e falou assim, olha, hoje é o seu dia de sorte. Eu falei, ufa, que bom, né? A doutora Luísa, ela é especialista em mama, nossa radiologista especialista em mama, e ela está aqui. Eu vou levar os seus exames para ela. Você aguarda só um pouquinho? Eu falei, aguardo o tempo que for necessário. Sentei lá e ela... Esperei 1 hora para ela voltar com esse exame. 1 hora. E não tinha ninguém na recepção, eu aguardando. E aí a mocinha veio junto com ela, que eu achei isso fantástico. Ela já veio, eu achei que era uma enfermeira tão novinha, né, pequititinha. Ela chegou já com um sorriso que a gente lia nos olhos, porque estava com máscara. Ela, bom dia, Maristela, seja bem-vinda, eu vou te atender. E aquele momento, assim, foi um refrigério, assim. Ela sentou e falou assim, olha, eu vou fazer uma ultrassonografia primeiro. Com essa ultrassonografia e essa mamografia, você vai procurar um mastologista. Legal. Eu nunca tinha ido num mastologista na vida. Era um nome até difícil para mim. Tipo, mastologista, coisa séria. Doutor Leonardo, que momento é a hora de ir ao mastologista? Porque também no meu diagnóstico, eu também tive dúvida. Porque o meu seio sangrou. E eu mandei para uma amiga ginecologista e eu perguntei, vou para o gineco ou vou para o mastro? Ela falou, com urgência para o mastro. Então, que horas que a gente vai ao mastologista? Uma mulher que não tem diagnóstico e uma mulher com diagnóstico. Perfeito. Aquela mulher que não tem nenhuma suspeita, não tem nenhuma dúvida, não está palpando nenhum nódulo, ela poderia muito bem ir a partir dos 40 anos. Isso é o que está no livro, é o que está escrito. Certo. Na prática, poxa, Léo, eu estou com dúvida na palpação, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho um histórico familiar, ou eventualmente eu moro em Goiânia e eu quero ir, é claro que pode ir em qualquer idade. Agora, para aquela mulher que já tem alguma suspeita, seja um nódulo, seja um afundamento ali na pele, ou um calombo,
né, um abaulamento, que a gente chama, uma secreção pelo mamilo um pouco diferente, qualquer questão suspeita, um exame alterado, aí de fato, na minha opinião, vale a pena levar direto no mastologista para poder avaliar de uma forma mais especializada, né? Entendi. Chegamos ao Dr. Leonardo. Isso. Então, a doutora Luísa falou, você vai procurar um mastologista. E isso é muito importante a gente falar desse atendimento humanizado que nós precisamos encontrar. É muito importante. Naquele momento, ela falou, vou precisar do pedido para fazer biópsia, então só um mastologista pode fazer. Eu saí de lá, já com a ultrassonografia, com a ressonância, liguei no plano de saúde, consegui um mastologista. Certo. Fui lá. Chegando, ele nem olhou na minha cara. Ele abriu o exame, falou, você precisa fazer uma biópsia, tal, já pegou o pedido, tal. Aí eu falei assim, tá, e aí eu volto aqui com você? Ele falou, não, nós somos uma equipe, você pode ligar no plano e o que tiver disponível você pode trazer. Eu não queria ouvir isso. Eu queria colo naquele momento. Eu estava passando por um turbilhão de emoções. Eu falei, como assim? Não é o senhor que vai acompanhar o meu caso? Ele, não, nós trabalhamos em equipe e é dessa forma que funciona. A doutora Luísa tinha me passado o celular dela. Na hora, liguei. Doutora Luísa, eu não quero. Esse mastologista é um açougueiro. Tal, você não tem um para me indicar. Ela falou, calma, Mari, calma, eu tenho. Liga para o doutor, ela indicou 2, o Leonardo e um outro, né? Liga para o doutor Leonardo e para esse, os 2 são muito bons. O Léo eu conheço, esse outro eu não conheço, mas eu já ouvi falar, é bacana. O que tiver horário, você vai. E aí eu liguei no IMO, né? Aliás, eu nem sei se eu liguei no IMO, se ela me passou o seu telefone direto, não lembro. Agora, mas... O que é o IMO? Instituto de Mastologia e Oncologia. Isso. E aí eu consegui, assim, tipo, no dia seguinte, ele conseguiu, ela mesma ligou para ele, ela ligou, o cuidado dela ela é muito querida. foi sensacional. Não sei se é assim com todos os pacientes. Quando eu tive o diagnóstico, eu falava, eu não quero médico. Eu não quero médico, eu quero pessoas. Sim. Porque ali temos uma doença a enfrentar, tem uma história de uma família que é a minha e da minha família. E tem uma pessoa que a gente deposita toda a nossa vida para essa pessoa. Então, não é no médico. Sim. Isso. Tem que ter empatia, tem que ter um olhar para uma pessoa que tem uma família que enxergue isso, que enxergue. Porque cada paciente tem uma história. Tem uma história. Né? Tem uma história. E eu acredito... até o tom de voz que você usa, né? Até uma pausa na frase que você coloca, o tom de voz que você usa influencia totalmente como a notícia é processada, como a informação chega no cérebro. Então, se eu falo de uma forma mais acelerada ou de uma forma mais pausada, se eu demonstro tranquilidade ou se eu já demonstro descaso, é muito sutil, né? É muito tênue. E realmente isso faz toda a diferença e não é uma coisa tão valorizada, tão ensinada. E, infelizmente, com essa desvalorização da medicina que a gente tem presenciado nos últimos anos, né? Então, os planos de saúde pagando valores cada vez menores, o pessoal tendo que marcar um número cada vez maior de consulta, essa correria toda vai levando, infelizmente, ao declínio dessas atitudes, né? Então, o que é muito triste, né? Ficou muito mecânico, né? Sim. E eu fiquei assim, e aí, enfim, cheguei no Dr. Léo, eu lembro que eu com tanta vergonha na recepção, porque a gente fica, né? Eu assustei, lembra que eu falei da lojinha de peruca lá? Sim. Eu cheguei, aí lá tem um banco de peruca. Um banco de peruca, e eu assustei tanto com aquilo, porque eu não me imaginava naquela situação. Não acredita. E aí o meu coração já começou a ficar, gente, será que eu vou precisar usar Será isso? que vai vir químio? Será que vai cair naquela Isso. Peraí, eu vou morrer? É. O que eu acho mais engraçado é porque a gente acha que o diagnóstico é sentença de morte. E não eu nunca vou esquecer, assim, a sensação. Eu não imaginava o nome, eu não liguei o nome à figura. Dr. Leonardo Ribeiro a essa figura. Você fala o nome, às vezes imagina um senhorzinho. Né? E aí, quando eu cheguei, a gente entrou no corredor, né? Passou da recepção, entrou no corredor, que ele tá lá na porta do consultório, ele tava com um sorriso de cara. Olá! Boa
tarde, eu pensei, boa tarde ele, o pra meu quem? médico. Pra mim que não é, né? Boa tarde pra quem? Eu Oh, pensei, meu né? Deus. Mas enfim, já gostei. Já Sim. gostei do astral e tal. E aí a gente começou a conversar e eu fiz 1.500.000 perguntas para ele. Mas Até eu então, lembro... Mari, ninguém tinha te dado o diagnóstico. Não, Ninguém tá não falando tinha nem não, feito a Não tinha nem biópsia. dado, tava tudo aqui. Tudo Tava Dr. tudo- Google e na Isso. cabeça. É uma coisa que é importante a gente falar. Eu fiz um Google e prometi pra mim mesmo Eu também fiz que só esse. não é o Dr. Google. Eu fiz só esse. Porque se a gente ficar entrando na loucura da internet, a gente vai ficar louco. Sim. E, é legal. não é lá que vai Exatamente. solucionar. Então, o que eu fiz? Eu dei um Google, não gostei, falei, não faz parte da minha história. Vou procurar uma pessoa que fala mesmo, tem a mesma linguagem minha, Aham. e eu vou escutar só o comando que ele me dá. Sim. Vamos fazer assim, assim, assado. Eu falei, pronto. Vamos E é um montar voto uma de estratégia. confiança. A partir do momento que você Pronto. confia, né? E é importante nós tocarmos nesse assunto, porque existe muita coisa bacana na Sim. internet. Tem bons sites, meninas. Então, assim, saibam procurar. Tá? É. Então, procura um site de uma instituição confiável, site da Sociedade Brasileira de Mama, Aham. Sociedade Brasileira de Onco. Tem bons sites, tem Aham. muito conteúdo bom. Mas, infelizmente, tem muita besteira, Muita tem bobagem. muita promessa bobagem. milagrosa. Muita. Que não Que existe. graviola, não sei o que, Inhame. inhame, um monte. Vi Sabe? Então, ontem no pode seu fazer Instagram isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, meninas, tenham muito É. cuidado com o que vocês leem, aonde vocês leem, tá? Porque a chance de ler algo inadequado é muito grande. Então, na dúvida, é melhor, olha, anota a dúvida, pergunta para o seu médico, doutor, me falaram que tomar chá de rosa branca é bom, isso é verdade? Não, Não. não. Mas pergunta. E isso, sim, e eu lembro das 1.500.000 perguntas que eu fiz para ele, e ele calmamente respondendo a todas. Lembro que ele desenhou, ele pegou uma folha, Eu inclusive. adoro desenhar. Inclusive, eu peguei esse desenho, comentei Aham, com a aham. Ana, que eu peguei esse desenho para trazer hoje, troquei Sim. de bolsa, ficou para trás. Aham. Mas ele desenhou A tudo, mama, os 30 tipos de câncer que existia, qual que era o meu. porque a gente também não sabia, porque na nossa Sim. cabeça câncer É um câncer só. e todo mundo Isso. vai morrer de câncer. E aí eu lembro que ele escreveu em caixa alta, no meio dessa folha, ele escreveu assim, você não está doente. Aê! Isso era o que eu queria ouvir. Aham. Né? Naquele momento era o que eu queria ouvir. E eu falei, então me fala como que a gente vai fazer com esse Tamaguchi. Eu nomeei ele de Tamaguchi. E eu saí de lá, eu entrei de lá entrei no consultório muito angustiada, Uhum. confusa, e saí de lá dando gargalhada, né? Tipo assim, eu não estou doente. E eu não pergunto, tava, e não nunca estava, teve. nunca estive. Eu tive um problema, eu não nasci com ele, ele não Uhum. me pertencia. Nós montamos uma estratégia segura para retirá-lo. Exatamente. Ele foi retirado, Exatamente. foi tratado para tirar toda e qualquer chance de uma recidiva. E estou aqui, né? Exatamente, contando nossa história, nossas mamas, nossas histórias. Mas é um processo longo, é um processo doído, é um processo de muitas cansativo. dúvidas, cansativo, cheio de perguntas, mas é possível, né? É possível passar por ele. É um momento que a gente precisa tomar decisões, e as decisões nem sempre são fáceis. Lembra, né, quando Prótese, cirurgia, a gente... químio. Químio. Essa foi muito difícil, porque estava nas minhas mãos, o senhor falou. O É que você foi que difícil? decide. Aquilo foi difícil? O que? Eu entendi. Primeiro, a decisão da químio, né? Muitas pacientes às vezes têm dúvida. Léo, por que que a gente faz a químio, né? O que que motiva fazer químio? Uhum. E a químio, pessoal, ela é baseada meio que numa estimativa, né? Do quanto que existe de risco Uhum. da mulher ter uma metástase a longo prazo. Entendi. Não existe um exame que venha escrito. Entendi. Então, isso é meio que uma estimativa. Entendi. Então, em alguns casos, Léo, o tumor tem 10 centímetros. Pronto, eu já sei que deve ter químio. A químio deve ser benéfica. Entendi. Ô, Léo, o tumor é 1 centímetro, super pequenininho, um tumor mais indolente, mais lento. Então, pronto, eu já sei que não tem químio. Entendi. Mas alguns casos ficam no meio da dúvida, ficam no meio termo. Que foi o Nem é meu. um tumor muito grande, nem um tumor muito pequeno, nem um tumor muito agressivo, nem um tumor muito lento. Então, tem alguns casos
que a gente não tem uma resposta precisa. Entendi. E é tudo baseado em estimativa. Entendi. Então, eu vou calcular ali uma previsão de benefício, né, e uma previsão de risco, de acordo com cada pessoa. E em alguns exames, ou em alguns casos, a gente realmente não tem essa pergunta. Existe um exame em particular, um exame genético que é feito, molecular, que é feito no tumor. Aham. Não é esse exame genético que é feito no sangue, Foi o que eu fiz, que né? foi o que a Mari fez. Nós mandamos esse material para os Estados Unidos, né? É feita uma avaliação genética do tumor para responder, olha, esse tumor parece mais bravo, parece mais danadinho, parece que ele tem um risco maior de dar metástases no futuro, parece que o benefício de químio vai ser grande. E aí esse parece deixa a gente muito confusa. Sim. Porque uma coisa é o médico chegar para você e dizer assim, Carol, tem que fazer químio. Você não tem opção. Outra, o médico dizer assim, Mari, não é tratativo, é preventivo. Você pode não fazer, a maioria não faz porque não tem acesso a esse exame, que infelizmente deveria ter um custo acessível para que todas as mulheres pudessem. Sim. Porque quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a gente está disposta a fazer qualquer coisa. Porque a gente quer viver. A gente só quer viver. A gente só quer isso, Mari, viver. Mas viver com qualidade. Sim, a gente fizemos a biópsia, Sim. tivemos o impacto do diagnóstico e tivemos agora a decisão. A decisão vai ser sempre entre o médico e o paciente. No meu caso, a gente teve uma sequência diferente de alguns. Por exemplo, eu observei durante o processo que muitas mulheres primeiro faziam químio, depois fazia cirurgia. O meu foi o inverso. Depende e isso do me dava tipo muitas do dúvidas. Perfeito, foi ótimo ter tocado nesse assunto, Mari. Fiquei com muitas Eu sempre dúvidas. falo que existem vários tipos de câncer de mama, né? E que, da mesma forma que vocês são mulheres únicas, o tratamento também é individualizado, tá? Então, em alguns tipos de tumores, nós nem operamos, é só químio. Entendi. Em alguns tipos, é melhor começar primeiro com a químio e depois operar. Tem casos que eu opero e não precisa de químio. Então, cada caso é um caso. Então, isso eu sempre falo também na primeira consulta. Falo, ó, nunca se compare com nenhuma outra mulher. Sim. Porque você é única, seu tumor é único e seu tratamento vai ser único. Ele me falava isso em todas as consultas. Porque é muito comum a gente se comparar. Então, você senta na recepção, chega alguém do seu lado, eu tô fazendo químio. Fala, mas por que eu não tô fazendo? Entendeu? Então, é muito legal ter esse entendimento. E qual que é o tipo do seu câncer? Eu falei, não sei, meu médico que estudou para isso. Pergunta pro meu médico. Eu sei o tipo de câncer que eu tive. Eu não sei nome e sobrenome. Parece-me que ele falou que era hormonal, globular, alguma coisa assim. Mas ele que estudou, não foi eu. Nem quero saber desse danado, que ele não é meu. Eu também não quis saber. Eu sei o tipo de câncer, eu não quis saber o que eu ia tomar, o que eu não quero. Chega uma hora que, igual eu sempre falo assim, às vezes eu chamo um encanador lá em casa. Eu não fico sentado lá dele. Ó, qual o cano que você vai quebrar? Quantas voltas no parafuso você tá dando? Chega uma hora, é claro que você quer ter uma noção, vai quebrar ou não vai, o que vai ser feito. Mas chega uma hora que você fala, olha, pronto, é isso que tem que ser feito. Vou lá fazer. Entendi o sentido, então tá bom. Confiei e entreguei. Foi isso. E deu certo. Graças a Deus. E o processo? Foi doído? Você falou em dores? Tem muita dor. Sim, tem muita dor. Tem dor na alma, tem dor no corpo, emocional, Sim. dúvidas, todas as dores a gente Olha, tem. Carol, eu tenho muita gratidão. Primeiro que tudo, eu sou muito grata a Deus. Por todo o processo, né? Eu sou muito grata a Deus pela rede de apoio que eu tenho. É muito importante. Isso fez toda a diferença. Sim. Marido e filhos muito participativos, a minha família muito unida, graças a Deus. Foi muito providencial os meus médicos, né? Desde o início. A doutora Luísa, como uma radiologista especializada em mama. O doutor Leonardo. Só fazer um parênteses. O tanto que é importante ter um diagnóstico preciso. Sim. Porque o mastologista ali no consultório, nós somos totalmente dependentes do exame. Sim. Então, se vem um exame de boa qualidade, isso ajuda muito. Então, procurar sempre boas clínicas, bons profissionais,
Porque muitas vezes um detalhe faz a diferença, né, Mari? Na Então, no minha seu caso, mamografia, não foi visto o tumor. Na mamografia. E aí, a gente sabe que a mamografia é o exame mais importante. Que ele não é substituído pela ressonância. No Sim. meu caso, foi identificado na e ressonância. tinha a prótese que atrapalha a mamografia, né? Às vezes Sim, pode ter sim, alguma contribuição. sim. Mas eles se complementam, na verdade, Sim. se complementam. Os dois são muito importantes. Então, eu tive uma rede de apoio muito, muito bacana, excelentes profissionais, doutora Luísa, doutor Leonardo, né, que desde o início estava ali com a gente. Na sequência, isso no tratamento, o doutor Guilherme, o Gui, que é o meu oncologista, Sim. a doutora Natália, que foi a minha radioterapeuta, a Tati Mendes, que é a terapeuta, né? Então, assim, foi uma rede muito bacana e mesmo alguns sem se conhecerem, foi tudo indicação um do outro. Então, no meio desse processo, a gente vive muitas dores, né? Emocionais, Sim. físicas, dor de alma. Alma. Eu me preparei, assim, eu tive a oportunidade de escolher fazer a quimio. Eu escolhi fazer a quimio, não foi uma decisão fácil. Então, eu me preparei emocionalmente para isso. Eu sempre cuidei muito de muitas pessoas, Certo. né? Eu sempre ajudei muitas pessoas conversando. Então, quando chegou a minha vez, eu me tratei como uma terceira pessoa. Entendi. Eu me vi como uma terceira pessoa. Falei, vem Certo. cá, a Mari não tá bem. E nesse momento, a Mari precisa de uma ajuda. Então, eu vou ajudá-la. E aí, eu comecei a escrever, né? Eu escrevi as cartas, eu dei o nome já para Kika, para Kika, o doutor Leonardo compartilhava com ele. E depois parece que você me compartilhava essas cartas também e também falava para suas pacientes escreverem as cartas. E aí, a primeira carta que eu fiz para Kika, eu falei assim, olha, foi um dia antes da quimio, eu falei assim, olha, amanhã eu vou conhecer uma daquelas amigas que se a minha mãe tivesse aqui, não deixaria conhecê-la. Minha mãe partiu, né? Vítima de câncer também, câncer de estômago. E eu fiz essa carta, assim, parecia que ela estava do meu lado. Falei, mãezinha, eu vou conhecer uma amiga que eu sei que você não gostaria que eu conhecesse. Ela é forte, mas eu também sou. Eu vou me arrumar para ela. Eu vou vestir uma roupa bacana, eu vou me perfumar, eu vou para o salão, para que ela tenha uma boa impressão de mim e pegue leve. Então, eu desejo, Kika, para você, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que você entre no meu corpo, eu te dou total liberdade. Faça o que tem que ser feito. Vai ser um encontro legal. Eu vou estar lá no horário marcado e você vai estar lá. E fui com essa visão. Cheguei lá, pedi uma canetinha para a enfermeira, coloquei lá 2 olhinhos, uma boquinha sorrindo na químio, fotografei, falei, postei no grupo da família e falei, olha a minha amiga Kika. E eu posso dizer que isso me fez muito bem. Ela pegou leve comigo, de verdade. Pegou leve. E uma coisa que é bacana, que muita gente tem ainda um tabu muito grande com a químio, né, por tudo que existe de bagagem cultural, sim. Né, aquela imagem, né, realmente o paciente acamado, né, e em alguns tipos de tumores, de cânceres, realmente às vezes se chega nesse ponto, mas felizmente hoje para o câncer de mama, tá? Nós temos uma quimioterapia melhor tolerada, nós já sabemos os principais efeitos colaterais, então nós já entramos com medicações preventivas. Isso é muito importante. Então, 48 horas, depois eu fazia aquele coquetel, ficava o dia inteiro no hospital, com vitaminas. Então, eu já sei que a imunidade vai cair, então eu já entro com remédio para levantar a imunidade, eu já sei que vai ter enjoo, então eu já coloco medicamento para enjoo. Porque tudo tem. Tudo pode ser feito. Tudo. Um dia antes da quimio, eu perguntei para o médico, falei assim, se eu tiver diarreia, você vai tomar isso, então receita aqui. Se eu tiver intestino preso, você vai tomar, então receita aqui. Se eu tiver enjoo, é isso. Se eu inchar, engordar, é isso. Se eu ficar debilitada, magrinha, é isso. Eu saí de lá com com muitas receitas. Eu fiz a farmácia de supermercado, comprei tudo aquilo. Falei, agora eu estou preparada, agora eu vou. Eu não usei nada. Não, a químio tem um
peso. A palavra químio Sim. é um peso muito doído. Sim. Você falou aí, eu me vi no primeiro dia. Eu lembro que eu também quis. Na hora que eu falei, vamos fazer a químio? Então, vamos fazer a químio. A partir daquele momento, eu só queria saber da químio. Botei o meu Você cateter. se prepara para isso, né? Eu coloquei meu cateter e falei, vem, não quero uma gota fora do meu sangue. Quero toda ela aqui. Lógico. Eu olhava para ela como vida. E esse é o entendimento. Ela não é um castigo. Ela não é um castigo. benção. Então, se Ela é precisa vida. ou não precisa. Se precisa, Vamos lá. Vamos fazer. Vamos lá, com dor. Que bom que a gente tem a medicação. Exatamente. Sim. Bom, porque tem muitas pessoas que não têm oportunidade da medicação. Sim. Então, nós temos a medicação, temos a químio, tem como solucionar os problemas, os efeitos que ela traz pra gente. Então, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha a químio, né? E isso é fundamental de ser comentado, né? Existem dezenas de doenças, de condições na medicina Sim. hoje que nós não temos nada para ser feito. Então, Né? Eu poderia citar aqui, meu avô está começando agora uma doença de Parkinson, não tem muito, Alzheimer, síndrome de Down, autismo, tem uma série de condições que nós vamos controlando, a própria pressão alta, diabetes, né? Então são condições que a gente leva para o resto da vida, sim. que tem aí um tratamento crônico, né? E ter a quimioterapia, né? Podendo aumentar a expectativa de vida, diminuir a chance do tumor voltar, isso é importante. isso é muito importante. Muito, muito, muito. Acabamos a químio. E aí enfrentamos o quê? Acabamos Veio a aqui. rádio, A minha rádio foi primeira, né? Eu fiz primeiro rádio. É verdade. Ah, Meu processo foi Como todo. o exame, que geralmente demorou nós a fazemos chegar. primeiro a químio, depois a rádio. Sim. Mas como nós mandamos o exame para os Estados Unidos, estava meio demorado, Demorado, foi uma, Voltamos deci- para a foi uma rádio. decisão um pouco A rádio já dem- estava agendada. Mas nós preferimos fazer a rádio E aí o primeiro. exame chegou junto do primeiro dia da rádio. Eu lembro que eu te liguei e falei assim, Sim. e agora? Eu faço a rádio ou eu vou fazer a Verdade. químio? Aham. E aí o doutor Leonardo falou assim, Mari, vamos fazer a rádio. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado Não, neste não, momento. Eu já estava toda marcada, eu lembro que eu viajei no final do ano, fui para a praia, apareceu o tiro ao alvo. Vesti o biquíni com aquelas marcações, fugindo do sol, obviamente, mas eu me divertia com aquilo, né? Uma Hoje, forma leve. Eu me olho e falo, gente, eu tô cheio de marcas de vitória. Pra de mim, vitória. Porque tudo isso Sim. Sim, As nossas cicatrizes cicatrizes são contam a vitórias. nossa história. são pequenas vitórias que a Sim. gente tem como memorá-las. Sim. Putz, que bom que eu tive a Sim. rádio, que tá aqui marcada. Eu vou olhar com gratidão. O meu caso foi cirurgia, Sim, rádio sim. e químio. Eu finalizei a última químio dia 12 de abril. Na minha primeira químio, 16 dias depois, eu fiquei careca. Foi um processo bem rápido, assim. Ele estava firme, seguro, né? Meu cabelo não vai cair. E aí, na quarta-feira de cinzas, ele começou a cair, foram exatos 2 dias. E aí eu me sentia desmanchando, né? E aí eu decidi passar a máquina, né? Eu falei, gente, eu tô me desmanchando, mas eu não tô assim, eu tô bem. Aham. Eu terminei a primeira químio, eu fui trabalhar. Eu falava sempre pro doutor Leonardo, né? Falava assim, eu não posso parar, eu não vou parar, eu vou desacelerar. Ele falava, Mari, você vai desacelerar. Você não precisa parar, você vai desacelerar. E eu falava para ele, não me deixa em casa, porque eu gosto, eu me movimentar. Isso para mim É vida. é vida, É vida. né? Então, assim, eu tive chance, né? Graças a Deus eu consegui continuar trabalhando, eu nunca parei de trabalhar. Eu parei 7 dias ali por causa da cirurgia, Sim. mas da químio, eu fazia químio toda quarta. Na sexta-feira eu fazia aquele coquetel maravilhoso, né, que me dava força, eu saía de lá, tipo assim, nossa, Pronta, quero ir pra pronta. partida do beach. É uma coisa importante de falar. O exercício físico no eu tratamento é Eu ia fundamental. comentar isso agora. Quando eu recebi o diagnóstico, eu sempre treinei, sempre corri, sempre tudo. Tava com o corpo ideal, 14% de gordura, aquela loucura. Aí chegou o diagnóstico, eu virei para o doutor Vitor e falei, doutor Vitor, e agora? Como é que eu vou treinar? Ele falou, uai, quem falou que você não vai treinar? Eu falei, pronto, já era isso que eu queria escutar. Era isso que a gente Porque o quer ouvir. exercício físico é muito Muito importante para cá, para a mente Sim, sim. e para o corpo. E pro corpo. Exatamente. Né? Eu lembro que antes de ir para a quimio, a minha quimio era 7 horas da manhã, eu chegava às 5 da manhã na academia
treinava, corria. No outro dia, não estava enxergando nada. Mas tava Mas lá. tá tudo bem. Tava tudo certo. Tudo Mas certo. eu tava lá com o personal, porque é muito importante, não Sim, era? sim. Exatamente. Não há necessidade de ficar parado em casa, Esperando deitado os na efeitos colaterais. cama. Sofrendo. Não, eu falo para Mara, você Sim. não está doente. É claro que durante a químio, você não vai daqui Fazer uma intimidade maratona, né? a pé, você não vai fazer uma maratona, você não precisa fazer algo extenuante, tá? Agora, com bom senso, né, seguindo ali uma recomendação, não, Léo, eu já sou acostumado, ou eu tenho personal comigo, né, então dá para continuar. Na maioria dos tratamentos, na maioria dos casos, dá para continuar e é recomendado. Melhora a circulação, melhora a autoestima, mantém qualidade de vida, diminui os sintomas colaterais. Então, de uma forma geral, a gente recomenda que se mantenha não só atividade física, mas um pouquinho das atividades cotidianas. Eu falei para Mari, com bom senso, né, se você estiver bem, vai meio período, pode ir, organiza, vai viver. Não precisa ficar em casa deitada na cama igual doente. Não fiquei. E não ficou. Eu levei muito a sério essa frase dele. Você não está doente. Então, se eu não estou doente, Então, eu vou me dar o direito de fazer tudo aquilo que eu me senti vontade de fazer e capaz de fazer. Sim, sim. E levei tão a sério esse não estar doente que eu viajei pra caramba. Ó, organizando direitinho as datas, não pode atrasar. Isso. Meninas, tudo com responsabilidade. Sim, não. Bate local, bate horário, tava lá eu. Bora. Linda, Léo, cheirosa, dá arrumada. pra ir em Pirinópolis ali, final de semana. Não, às vezes dá pra ir com bom Eu fiz senso. uma químio e aí virei pro Dr. Vitor. Dr. Vitor, posso ir no show do Guns? Porque ela vai na época do Guns. Ele falou, Ana Carolina, não vai. Eu falei, Dr. Vitor, eu já comprei. Meu sonho. É coisa de infância. Eu tava lá. Eu também. Ele não me deixou, mas eu fui. Eu Botei a tava minha lá. peruca, meu boné, a minha máscara. Levei um banquinho e falei, uhul. Eu tava lá, e certo. detalhe. Nesse eu estava lá, só eu sabia. Só você saber. Porque ninguém ainda sabia do diagnóstico, eu não tinha contado ainda para os filhos e tal. Foi naquela fase do exame guardadinho. Mas eu falo assim, que a gente tem que ter a vida, tratamento, parou a vida. Não, vai viver, vai ser feliz, vai fazer a atividade física, vai trabalhar, porque a vida continua. E é fantástico, tanto que essa energia influencia no tratamento. Sim. Incrível. Parece que aquelas pessoas que têm aquela energia negativa, aquele pessimismo, parece que tudo é errado. O exame, faz o exame atrasa, faz não sei o quê e perde, não é? Tem que repetir. Então, essa energia positiva, então, independente da religião, ter uma espiritualidade faz ter muita. Ter fé, sabe? Importante. Pensamento positivo, isso tudo ajuda demais, né, no tratamento e no enfrentamento das dificuldades que todos nós teremos. Todos nós. Independente do câncer. Sim. A fé realmente ela move montanhas, né? Então, e assim, tem horas de tanta dor, de tanto sofrimento, e muitas delas, assim, você vive sozinha, porque é tudo muito seu. É só seu. Eu não queria que a minha família adoecesse junto comigo, né? Eu não queria que meus filhos adoecessem junto comigo, meu marido adoecesse junto comigo. Então, eu decidi fazer tudo de uma forma muito leve, né? E eu tinha muita fé. E nos meus momentos, eu e Deus, eu falava assim, olha, eu já não tenho como pedir, mas o Senhor sabe do que eu preciso. Então, eu creio que já deu tudo certo. Eu lembro que quando eu chegava na terapia, eu só fui às terapias um dia antes de cada quimio. Eu só ia um dia antes de cada quimio. E aí, eu chegava lá, a minha terapeuta falava assim... nas últimas terapias, ela falou assim para mim, ela me revelou, falou assim, Mari, o nosso primeiro encontro, quando você saiu, eu pensei assim, se ela continuar assim, não vai rolar. Porque ela achava que eu estava não querendo enfrentar. Tipo assim, eu estava bem demais, né? Ela falou, ela tá negando né? e ela vai sofrer com isso. E na continuidade aí ela fez... Eu saía de lá, ela chorando, eu falei, não, eu não volto mais aqui. Não vou voltar mais, Mari. Eu falei, não vou voltar mais
isso aqui. E aí ela dava risada. Depois, outro dia, ela me mandou um WhatsApp tão bonitinho. Mari, posso compartilhar suas cartas com minhas pacientes? Legal. Porque ela é especializada em paciente onco. Isso é muito importante. Isso é faz muito toda a legal. diferença Isso em é tudo na muito vida. importante, né? Eu percebi, Tem que ter alguém que tenha esse olhar. o tratamento não é especialista. só o médico. Sim. É uma equipe multidisciplinar. Sim. Por exemplo, psicólogo, Sim. o oncologista, o massologista, O nutricionista. O o nutricionista. dentista, vou falar por mim, que eu sou dentista. Aham. Dá um consciente, como é que vamos tratar das feridinhas na Gente, boca? o meu dente doía. Meus dentes doíam todos. Começaram com afta. E eu ficava, gente, vai ferir? Será que vai sair fora? Será que... Porque o olhar do outro pra gente dói mais do que a doença. Dói muito. Dói mais do que a doença. Dói muito. E aí eu pensava, gente, se essas aftas começarem a sair, as pessoas vão me olhar e vão dizer, o que você tem? Né? Isso era muito, muito, muito louco, assim. É muito louco, porque a gente, pacientes que tá vivendo esse processo, a gente precisa de um olhar de amor, não de um olhar Só de de amor. pena. A gente Ah, não precisa de pena, É. né? Não, Nós não somos coitadinhos. não, e Não nem tão escolhemos doente, ali. Nem escolhemos, pois Não, é. para com isso. Então as pessoas olhavam assim para mim e falavam assim, que eu te contei que eu estava na fila para pagar na fila de um caixa para pagar uns balões, estava de turbante, e uma senhorinha bateu assim no meu ombro. Aí eu olhei para ela, ela falou assim, quanto tempo faz que você batizou, que você converteu? Aí eu, converti? Converti pra o quê, meu Deus? Batizou? Aí ela, sim, no Umbanda. Oh, Não, meu Deus. Não, aí eu esqueci que eu tava de Umbanda, mas eu falei, não, eu tô fazendo químio, eu tô careca, por isso que eu tô usando. Ela, quê? Você tá fazendo químio? Mas você tá corada, você tá linda, você tá feliz. Eu falei, sim, por isso que eu estou feliz. Porque eu tô bem, eu tô ótima. Então, assim, as pessoas não acreditavam, porque achavam que a gente tinha que estar pra baixo, tinha que estar triste, tinha que estar chorando, tinha que estar de cama. Sim. E Não isso é é incrível, assim. né? Eu sempre aviso também os pacientes, olha, onde você falar que teve câncer de mama, que tem câncer de mama, você vai escutar agora uma abobrinha, um conselho milagroso, uma comparação com a Beltrana, com a Ciclana, E que um final fez bem isso, triste. que fez aquilo. É. Ó, você não sabe, minha vizinha também teve, morreu semana Morreu passada. Obrigado, era Falei, nossa, tudo que eu queria. Poxa. Nossa, obrigado, Falei, poxa, ainda bem que você pena. me contou. Meus sentimentos. Então você fala, olha, você tem que estar muito convicta, muito firme do seu diagnóstico, do que está sendo feito, confiança no tratamento, porque às vezes é uma pessoa querida, ela simplesmente não sabe o que falar ali na hora, ela, que pena. Então assim, olha, não, às vezes entra no ouvido, sai no outro, respira fundo, sabe? Ficou com dúvida, anota, traz para mim no consultório. Foi um comentário deselegante, um comentário desnecessário, entra no ouvido, sai no outro. Não fique abalado. Não sofra por qualquer comentáriozinho ou com uma comparação, que isso vai acontecer, infelizmente. E é justamente o bacana de momentos iguais a esse, de levar informação. Porque vocês duas que já tiveram, que já vivenciaram isso, vocês agora têm essa bagagem. Mas tem milhares de pessoas aí pela cidade que não entendem isso, que não sabem isso, que continuam achando que o câncer de mama é uma sentença de morte. Então são, na minha opinião, né, o bacana de momentos iguais a esse é justamente levar isso de uma forma leve, descontraída, igual a gente está aqui hoje, poder levar isso para essas pessoas, né? Eu acho que é interessante, assim, as pessoas olham a gente como doente, falam coisas deselegantes, falam. Isso que tá falando para ela que porque Deus fez isso com você. Eu falei, mas Deus não fez nada comigo. Meu Deus, que maldade de falar isso uma pessoa tem tratamento. Ou então, por quê? Fica procurando um pecado na sua vida. Eu falei para Carol que eu tive uma ex-funcionária que me mandou uma mensagem e falou assim, isso mexeu bastante comigo. Dói, né, gente? Ela falou assim, Mari, você sabe que você é muito especial, que eu tenho um amor imenso por você, mas volta para os braços do Senhor. Mas eu não saí. Porque ele tem um propósito na sua vida, tal. Eu achei aquele papo tão estranho, doeu em mim. E aí eu respondi ela, falei assim, mas eu nunca saí de lá.
também. Eu sempre estou nos braços deles. Agora, por exemplo, ele está me carregando no colo. Sim. Mas aquilo me doeu de uma forma... se eu não fosse uma pessoa que estivesse muito bem da Resolvida. cabeça, ser muito bem resolvida, Sim, porque sim. sou uma pessoa resolvida, eu teria ficado procurando um pecado, um erro. E eu nunca, se é uma pergunta que eu nunca fiz, foi por que comigo? Eu E não também muda nada. Nunca fiz. Quando... Na verdade, eu perguntei, por que não eu? O que eu teria de tão especial para não viver isso? Né? Por que não? A minha família tinha um histórico de câncer, não em mama, né? Depois do meu diagnóstico, foi que eu descobri que um tio tinha tido câncer de mama, mas eu nem sabia, eu achei que o câncer dele era na tireoide. Mas foi muito depois da cirurgia, enfim, eu descobri quando eu fui contar para minha família, porque muitos têm filho pequeno, né? E vive essa dificuldade, você viveu isso. A minha grande dificuldade foi contar para o meu pai. Meu pai estava com 81 anos, então eu não queria contar para todo mundo antes de contar para ele pessoalmente. Ele morava numa outra cidade, enfim. Então, só então que eu descobri que eu tinha tido um tio, mas até então eu era o primeiro caso da família. Eu nunca questionei Deus, eu sempre tive muita certeza da cura, que eu ia ficar bem, que ia dar tudo certo. E eu lembro que eu perguntei para eles se tinha a ver com como era hormonal, eu perguntei se tinha a ver com anticoncepcional. Sim. Porque eu tomei anticoncepcional durante muitos anos. Eu só parei de tomar anticoncepcional para fazer a cirurgia plástica, e foi quando eu descobri o tumor e descobri uma menopausa junto, enfim. E tá tudo certo. E tudo certo. E tá tudo certo. E como é que é para olhar para essa mulher hoje? Eu olhar para essa mulher hoje é descobrir que tem uma mulher massa aqui. Ela sempre foi massa. Mas a percepção muda, eu acho. Muda muito, o olhar muda muito. Muda porque você começa a ver sentido em coisas que antes não tinha sentido. E você deixa de dar importância a coisas que você achava que era muito importante, né? Assim, eu sempre fui uma mulher muito bem resolvida, muito família, né? Eu defino a Mari primeiro como mãe, esposa, amiga, empresária, publicitária, nessa ordem, né? Então, assim, eu sempre dei muito valor à família, estar junto com a família, gostamos de viajar junto, adoramos festejar, tanto que eu trabalho com festa. Adoro. E viver esses momentos, para a gente sempre foi muito importante, independente de diagnósticos. Sim. Né? Celebrar a vida, para mim, é muito importante, aproveitar. Mas eu comecei a perceber que tem muito mais gente morto vivo. Sim, estando vivo e sem diagnóstico, né? Então, eu comecei a observar que as pessoas reclamam tanto de tanta coisa. Eu não sei como é para você, Carol, mas assim, eu vejo uma reclamação tão grande de tudo. Reclama do ônibus que atrasa, do elevador que faltou energia, do trabalho, da comida, todo dia isso, sabe? Só reclama. Eu fui uma pessoa que sempre agradeci muito. Eu também sou muito grata. Sou muito grata por tudo, sabe? Eu sou daquelas pessoas que, na segunda-feira, minha funcionária fala assim, não é possível que você acorde com esse bom humor. Ela fala, não é possível, Gustavo e Mari, que você chegou aqui com esse pique. Segundou, gente! Como assim segundou? Então, assim, então eu fico assim, pensando, comecei a observar mais isso. Gente, como é importante você acordar todos os dias. Né? Tomar banho. Deus, a sua cama. Gente, coisa melhor do que... a cama do hotel tal. Gente, a minha cama é a melhor de todas. A comida da sua casa a comida da minha casa é a melhor de todas, sabe? Então, assim, você começa a observar e valorizar realmente. Porque não adianta o quanto você tem. Não é o dinheiro. Não é. Isso é de nada. Né? Você pode ter os lençóis... Os lençóis mais caros do mundo, você vai lá pro hospital e vou usar aquele lençolzinho lá no hospital, vai usar aquele jalequinho lá que todo mundo usa, né? Não adianta. Isso não adianta. É fé, não desistir, acreditar que vai dar tudo certo, acreditar nos seres que Deus pôs aqui na Terra para cuidar da gente. Estudou para isso, sacrifica estudou para a vida. Isso, é Ele que tem que saber o que tem que fazer, eu não vou discutir.
Então, olhar para essa Mari hoje é isso. Tipo assim, eu não deixo mais nada mesmo para amanhã. Eu também não deixo mais. Não deixo. Se eu quero viajar, vamos viajar viajar, agora. vamos fazer. Não, mas não, amanhã a gente vê isso. Claro que não vamos ser inconsequentes, igual o Leonardo falou. Mas vamos viver, gente. Vamos viver. viver. E para quem está do outro lado, né, para nós é muito claro, é muito nítida a mudança. Sim. Sabe? Então, assim, eu consigo lembrar da primeira consulta, dos momentos durante o tratamento e depois da paciente com 1 ano, com 3 anos, a postura, o valor que dá em determinados problemas, Entendi. o valor que determinados momentos, né, passam a significar. Então, é toda uma ressignificação de dinheiro, de família, de trabalho. Então, mulheres que antes morriam pelo trabalho, ficavam até 10 horas da noite, levavam pepino para casa. Depois vira para mim e fala, Léo, na hora que eu tava ali fazendo químio, eu olhava assim para mim e falava, o que adiantou isso tudo? Para onde que eu vou levar isso tudo? Né? E às vezes até eu faço a reflexão, quando eu tô levando, eu falo, Leonardo, olha o tanto de exemplo que você vê todo dia. Aí você tá... Sabe? Então, assim, é uma reflexão muito, muito bonita de ser feita, uma percepção que nós conseguimos ver e, de fato, tentando buscar sempre o lado positivo de tudo na vida, né? Que eu acho que a gente sempre tem que tentar. Eu sempre falo para os pacientes, olha, a primeira coisa que você vai ser, a partir de agora, muito mais bem assistida do que as suas contemporâneas sem câncer de mama. Sim. Então, eu pego no pé do peso, eu pego no pé de atividade física. Mara, você está engordando? Não está? Vamos olhar aqui os seus exames de sangue, o seu colesterol está piorando, enfim. Então, você vai ser muito mais bem acompanhada a partir de agora, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa possibilidade de refletir a vida, refletir o valor das coisas e poder mudar isso antes do leito de morte, que a maioria das pessoas só faz essa reflexão quando está no leito de morte, quando está ali naqueles últimos momentos, você reflete, poxa, podia ter passado mais tempo com minha família, podia ter às vezes trabalhado um pouco menos, podia ter dedicado mais tempo para isso ou para aquilo, para aquela questão. Então, poder ter essa oportunidade em vida e em muita vida, eu acho que é um dos pontos positivos que nós podemos resgatar de tudo isso que vocês viveram. E é isso que você diria para uma pessoa que recebeu o diagnóstico hoje? Uma das coisas, sim. Então, eu sempre tento reforçar que a pessoa não está doente, tá? Então, olha, você tem um tumor na mama, vai ser feito o tratamento, nós vamos operar, nós vamos fazer o tratamento que tiver que ser feito, mas você não está doente, tá? Não se sinta doente. Segunda coisa, não se compare com ninguém, tá? Então, você é única, seu tumor é único, seu tratamento é único. Né? E terceiro, existe vida além do câncer, existe vida depois do câncer, tá? Então, muitas vezes eu fico super agoniado, triste, quando eu vejo aquela paciente que passa a viver em função do câncer. Potencializa 5 anos depois do tratamento e é câncer, o ano inteiro. Eu falo, olha, você tá curada. Vai respirar. Vai respirar, vai viajar, vai fazer suas coisas. Uma vez por ano eu quero que lembre de mim. Ou de 6 em 6 meses, vem cá, lembra de mim, tudo. Mas, ó, no intervalo, pode esquecer, Dr. Léo, vai viver sua vida. Sabe? Então, existe uma vida depois do câncer, com atividade física, e durante com viagem. Também. Durante também. E, Mário, o que você diria para uma mulher que recebeu o diagnóstico hoje? Não potencialize. Primeira coisa, né? Procure os profissionais o mais rápido possível, porque diagnóstico precoce salva vidas. Né? Ouvir que 95% de chance de cura do câncer de mama é motivador para nós, né? Então, assim, por que eu vou me agarrar em 5% se eu tenho 95% de chance? E o que a gente vê hoje, pelo que a gente vê de testemunho das pessoas, é que a maioria se agarra aos 5% que não vai dar certo. Então, eu diria, força,
né? Vamos segurar essa peteca, não estamos sozinhos. Estamos juntos. Estamos juntas. Nossas mamas e nossas histórias até aqui para ajudar. Que é possível, sim, viver durante o processo e pós o processo. Que vai ser uma descoberta linda de uma nova mulher que vai surgir aí, né? E com certeza o testemunho de cada uma de nós vai mudar muitas vidas. Sim. Dessa que descobriu agora, dessa que saiu daqui antes que eu entrasse, que já tem 20 anos, que passou pelo processo, né? Todos os dias, novos casos surgem. Sim. E parece que quando a gente descobre, parece que todo mundo vai chegando. Né? Depois que eu postei, tanto de gente que falou, olha, eu estou passando por isso, ou a minha mãe está passando por isso, que bom te ver tão bem. Eu vou mostrar o seu vídeo para minha mãe, porque ela não está tão bem assim. Então, é muito importante a gente manter a autoestima, né? Se sentir linda, porque eu me senti linda durante o processo. Claro que teve dias que a gente olhava no espelho, eu não me reconhecia. Você não estava ali, né? Eu falava, essa não sou eu, mas é o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para hoje. E bola para frente. E bola para frente, né? E meus filhos e meu marido, não, você tá linda, você tá maravilhosa. E eu acreditava. Sim. Acreditei, uai. Tá Tava linda. falando, né? Olha, E é isso. Muito obrigada, Mari, pelo seu testemunho, pela sua alegria. Obrigada. Muito obrigada, doutor Léo, por todo o carinho, por tudo que o senhor partilhou, por cuidar dessa mulher que é tão importante pra gente. Obrigada. Obrigada. Querem dizer mais alguma coisa? Mari primeiro. Eu quero agradecer a Carol, que além de minha cliente, primeiro cliente, né? Depois amiga do peito e agora parceiras, né? Juntas aqui nesse projeto. Quero agradecer ao Dr. Leonardo, esse anjo maravilhoso, né? Que cuidou tão bem de mim. Foi amor à primeira vista. Sim. Eu, meu marido, meus filhos, estou me apaixonando por ele. E eu falo onde eu estiver, eu falo. Olha, Dr. Leonardo. Fala mesmo. Um médico experiente, eu gosto dos jovens. Que estuda pra caramba e sabe o que está fazendo. Com propriedade. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? Que essa missão, porque é uma missão sua, alcance um maior número de mulheres, né, que possa alcançar, que entendemos que não é uma sentença de morte, né, é um decreto de vida. Né? A gente tem que entender que temos uma nova chance, uma nova vida, de fazer tudo igual ou de fazer diferente. Né? No meu caso, eu não quero fazer nada diferente. Eu gostava de quem eu era e gosto mais ainda de quem eu me tornei. Então tá tudo certo. Carol, só agradecer, tá? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Mari, da mesma forma, tá? Obrigado por tudo, pelo carinho, pela confiança, pela cumplicidade. Eu acho que essa palavra é muito importante, né? Porque é uma via de mão dupla. Então, eu falo, Mari, bora, vamos fazer isso ou não, dá para mudar, não dá, então realmente, né, exige uma confiança, tá? E só te estimular, Carol, tá? E Mari também, continuem com esse projeto, tá? Eu tenho certeza absoluta que vai impactar positivamente a vida de várias e várias outras mulheres. Então, parabéns e continuem. Obrigada. Essa é a ideia. Muito obrigada.